Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá pessoal, sempre muito bom estar com vocês conosco, para mais um episódio aqui do Ondas Impressas, com um assunto muito especial, não é, Tânia? Muito especial. Gente, hoje a gente vai falar como o produto impresso está sendo valorizado nos últimos tempos. Pessoal, não tem poliana aqui, não tem nostalgia, a gente sabe que as coisas não vão mudar e a gente até não quer que mude, a comunicação digital está aí, todo mundo usa, tem muitas facilidades, a gente adora. O que a gente vai falar é de uma coisa que realmente está acontecendo agora, que é a valorização do impresso, sobretudo quando o objetivo é uma experiência diferente. Isso, pessoal, não é só uma percepção. Eu estava conversando há 2 semanas com o gerente comercial e de marketing da Blend Paper, nosso patrocinador, o Gustavo Silva. Estava fazendo uma entrevista com ele para a revista Bigraph. E ele, entre várias coisas interessantes que ele falou sobre esse mercado, ele comentou que a demanda por papéis especiais está crescendo entre 15% e 20%. O que a gente entende de papel especial? Papel especial são papéis coloridos na massa, papel com textura. Então, esse crescimento não é só uma percepção, é uma realidade. É isso mesmo, Tânia, e no mundo cada vez mais digital, o impresso ressurge como símbolo de exclusividade e sofisticação, com a qualidade, as cores vibrantes, as texturas marcantes e a experiência, o toque proporcionado pelo portfólio da Blend Paper, onde cada projeto ganha vida e se torna ainda mais especial. Aliás, vou te falar uma coisa, Tânia, a própria revista Bigraph, você viu como ela cresceu visualmente quando passou a usar os papéis da Blend Paper, não foi? Certamente foi uma mudança, e foi uma mudança notada aí por todos os leitores da revista. Mas é isso, então falando em revista, esse movimento de valorização, ele está inclusive impulsionando o relançamento das versões impressas de várias revistas. Eu vou citar 2 aqui. A revista Manchete, a tradicionalíssima revista Manchete, que voltou agora em março, voltou para as bancas com periodicidade bimestral, e a revista Capricho, depois de 10 anos só na versão digital, ela voltou em dezembro com uma edição especial impressa e ela vai ter a periodicidade bianual? Não é bianual, 2 vezes por ano, pessoal. Semestral, na verdade, né? Semestral, e vai ser a próxima agora em julho. Então, isso realmente está acontecendo e está acontecendo no mercado de revistas. E você levantou alguns outros números, né, Hamilton? Sim, no exterior tem tido mesmo esse ressurgimento, a Elle Magazine, que é uma revista conhecida, não faz muito tempo, também voltou a ser impressa, assim como outras, mas eu estava olhando isso, eu vi uma pesquisa da FIPP, que é a Associação Global Internacional de Editores de Periódicos, né, que em pesquisas recentes mostraram o interesse, isso é que é legal, o interesse dos jovens em relação às próprias revistas que tem aumentado, seja da geração Z, inclusive, e também o interesse das marcas em relação a isso, nessa nova curadoria das revistas para mensagens dirigidas ao seu público específico, e que mostra também para muitos desses editores que a parte impressa, muitos que têm multiplataforma, ou também plataformas digitais, que a parte impressa continua sendo uma parte importante do seu faturamento, tá? Verdade, né? E para falar desse tema, a gente tem o prazer de receber aqui hoje o diretor de redação da revista Quatro Rodas que continua lá nas bancas mensalmente, o Paulo Campo Grande, e a editora-chefe da revista Capricho, a Andréa Martinelli. Muito bom ter vocês dois aqui hoje, gente! Olá, pessoal, olá a todos, não é isso? E obrigado pelo convite.
E esse é um tema que me é muito caro, porque eu sou um jornalista da velha guarda, né? Sou revisteiro, né? Como a gente falava na Abril. Acho que todos nós, não. Isso, então eu acho que eu vejo muitas virtudes. Também acho que tem espaço para todos os consumidores de informação nos diferentes suportes, né? Mas eu tenho especial carinho pelo papel. Legal. Prazer em tê-lo aqui, Paulo. O prazer é meu. Muito obrigada, gente, pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar, né, desse movimento aí que a gente está vendo que está acontecendo até voltado para o público jovem. E, enfim, eu falo bastante e amo falar sobre esse tema. Sou também, apesar de ser mais nova, de uma geração de jornalistas mais nova, eu sou também uma revisteira, entusiasta do papel desde criancinha. Então vai ser um prazer contar para vocês como é que a gente tem transitado, né, entre esse universo digital e impresso atualmente aqui na Capricho. Legal, prazer tê-la aqui, Andréa. Bom, Paulo, o seu editorial, eu não sei se era um editorial ou uma carta ao leitor, na edição de fevereiro da revista Quatro Rodas, foi o pontapé inicial para esse episódio. Quem mandou esse editorial, esse texto para a gente, foi o Arnaldo Pérez, da Nel Band, justamente pelo tudo aquilo que estava ali representado naquele texto. E nesse texto você cita vários exemplos que mostram, né, essa valorização do papel, o papel como um item de luxo, né? E o primeiro exemplo que você traz é justamente da revista Capricho e de uma demanda que vem de um público que a gente não imaginaria, que é a geração Z, né? Esse motor da geração Z pedindo isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho do que te motivou a fazer aquele texto e pensar alguns das pesquisas, dos fatos que você apontou naquele texto para justificar esse movimento, né, de valorização do impresso. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Na verdade, quando surgiu a notícia da Capricho, automaticamente as pessoas começaram a comentar e eu comecei a receber informações também via LinkedIn e de comentários de diferentes pessoas citando o mesmo fenômeno. Alguns com essa ótica do editorial, outros com essa ótica do luxo invisível. E eu comecei a fazer a tricotar ali um patchwork lá das informações, juntando tudo, né? Então aí eu vi que, além da Capricho, logo depois veio a Manchete, também aquela revista Esquire, que continuava sendo impressa, mas estava chegando no Brasil na versão impressa, né? E fora revistas de estilo de vida, revistas de música, eu cito revistas americanas, inglesas. Agora, assim, acho que a demonstração mais contundente, né, desse movimento, principalmente entre a geração Z ali, que nasceu rodeada de telas, foi feita pela uma editora que chama 80 Note Press, que pertence ao grupo do TikTok, que é uma editora criada para atender a demanda desse público que nas mídias sociais, no TikTok em particular, tem um perfil em que os jovens compartilham resenhas e dicas de livros. Então essa editora nasceu justamente para editar livros físicos, né, para esse público. A partir do digital, isso, né? Então, partindo do digital e indo para o impresso, é isso? Isso. E na Quatro Rodas, em particular, como a gente nasceu offline, sempre foi muito forte, existia até um temor no começo de que o online seria um concorrente nosso. O tempo mostrou que não, né? Que inclusive ele não tem essa de furar o online, vai furar o físico, né? O furo jornalístico. A gente consegue, são públicos diferentes, é lógico, tem o aficionado que ele lê de tudo, sim, mas tem um público específico em cada suporte. E a Quatro Rodas a gente vê que é uma revista que ela se mantém a tiragem, óbvio, não é mais a tiragem dos anos 90,
mas é uma tiragem robusta, né? 70 mil exemplares, né? A gente tinha 70 mil exemplares? A gente tinha 300 mil, então, baseado nisso é menos, mas mercadologicamente é um título muito interessante do ponto de vista físico, né? E então, assim, continua tendo publicidade, continua tendo anunciantes, continua tendo leitores, e nos últimos tempos a gente até observa um crescimento, né, desse veículo, né? Entendi. Muito legal. E, André, no seu caso, quer dizer, por que a Capricho voltou a ser impressa, tá certo? Quer dizer, que público efetivamente vocês atingem, passam a atingir dentro dessa, vamos dizer, nova configuração de leitores, né, com a Capricho? Quer dizer, o que pesou na decisão para a Capricho ser impressa? E pesou tanta coisa, gente, e pesou muito, acho que uma demanda dos próprios leitores, e foi isso que deixou a gente muito mais animado com essa possibilidade do que qualquer outro fator, né, assim, tanto de mercado jornalístico mesmo, mercado publicitário, enfim. E para contar um pouco dessa história, né, dessa demanda que veio por meio dos leitores, eu tenho que e olhar um pouquinho para trás e contar um movimento para vocês que a gente fez na Capricho, que é muito interessante também de compartilhar com outras pessoas, com outros públicos, enfim, com quem está ouvindo a gente. Legal. Que eu não sei se massivamente, né, as pessoas sabem, mas e eu começo sempre a contar essa história desse jeito porque eu também não sabia. Mas a Capricho tem 73 anos de história. Ela é simplesmente a primeira revista da Editora Abril. Lá em 51, 52, o Tivita pegou e falou, cara, vou começar com esse Pato Donald aqui, que é essa história em quadrinho, que era lá da Disney, enfim, todo mundo, majoritariamente, né, quem tá nesse mundo de publicações conhece essa história do Pato Donald com a Editora Abril. E aí, em seguida, vem essa primeira publicação, que é a Capricho, e ela nasce muito na onda de uma revista norte-americana chamada Seventeen, que naquela época fazia muito um conteúdo para uma mulher que estava chegando no mercado de trabalho, que trazia também fotonovelas, tinha informação, tinha publicidade. Era uma revista feminina nos Estados Unidos, né? Muito com toda a estética dos anos 50 que a gente conhece. E só que a Seventeen já tinha uns 10 anos aí de casa, se eu não me engano, ela é de mais ou menos 1940. E aí houve a possibilidade de espelhar esse modelo aqui no Brasil por meio da Capricho, que é a primeira revista feminina do Brasil e a primeira publicação da Editora Abril. Então ela é um título muito valioso pra gente aqui, sabe? E muita gente não sabe dessa história, né? Dessa capilaridade toda da Capricho, desse marco que a Capricho é, inclusive, para a Editora Abril e na história do jornalismo brasileiro, né? E quando e eu descobri tudo isso porque quando eu chego para comandar o time de Capricho, eu recebo quase que uma provocação, uma missão aí, uma provocação que virou uma missão, né, pra gente tornar a Capricho mais próxima dos leitores, para que a Capricho voltasse a ficar no presente, porque como a gente tem uma história muito longeva desse veículo de comunicação, e Paulo também tem, né, tem isso com 4 rodas, as pessoas muitas vezes se conectam com determinados períodos das publicações, né? Que com certeza é natural, tem a ver com o período em que a pessoa foi adolescente, naquele período a Capricho tinha determinadas ações ali que se conectavam com aquela geração, né? Eu, por exemplo, as capas que marcaram a minha geração foram com a Débora Seco, as de Malhação e com a Sandy, né? A gente tinha muito esse referencial ali nessa geração do final dos anos 90, início dos anos 2000. E aí, quando a gente chega nos anos 2000, com a chegada com muita intensidade da internet, das redes sociais, ali, quando a gente olha para o início, né, 2008, 2019, a gente tinha o início dos sites começando.
desse jornalismo online, né? A Folha, por exemplo, se chamava Folha Online, não era o jornal impresso, né? Acho que o que o Paulo falou faz muito sentido, né? Era um período em que a gente estava achando que ia ser uma competição, né? A gente não estava entendendo muito bem como é que as coisas iam conversar. Guerra mesmo, exatamente. Né? E estava todo mundo aprendendo a como fazer isso no online, né? Eu sou uma jornalista que eu me formei com o sonho de trabalhar num jornal impresso, mas eu caí só em redação online, né? E porque, enfim, era um mercado que estava ali precisando muito de profissionais para trabalhar, enfim, e muitos dos meus colegas também de faculdade da mesma geração caíram direto no online e aprenderam a transformar esse modo de fazer jornalismo, né? Que nada mais é do que a mesma coisa que a gente faz para o impresso, com a mesma precisão, com a mesma concisão, com o mesmo profissionalismo para uma outra plataforma, né? Num espaço público também, que é a internet. E aí a gente tem a Capricho nesse espaço, sabendo aproveitar muito bem esse espaço que estava sendo dominado pelos jovens ali naquele período. E aí tem a chegada do site, que a gente tinha o site, as redes sociais e também o impresso, que era quinzenal. Então, para você ter toda essa estrutura, era um aparato muito grande, né? E a Capricho é uma revista que ela tem uma participação na vida das pessoas como eu nunca vi. Assim, qualquer lugar que eu vou, alguém tem uma história para contar sobre a Capricho ou com a Capricho, ou me conta que tem coleção de Capricho até hoje, que começou a gostar de moda e beleza e hoje é estilista porque começou a consumir as coisas de Capricho na revista impressa e fazia recortes e fazia colagens. Então, era um espaço ali que era o único espaço para essa juventude saber o que estava acontecendo no mundo, saber se informar sobre aquilo que dizia respeito ao universo em que ela transita, né, de cultura pop, de moda, de beleza, dos artistas que de fato se conectam com essa geração. Então, e também de assuntos mais sérios e até não tão indicados, entre aspas, para essa geração, né? A Capricho sempre foi muito pioneira em falar de sexo, de sexualidade, de comportamentos, de relacionamentos, de vários temas, assim, que a gente sabe, não é sempre que o adolescente tem um espaço confortável para falar sobre isso dentro de casa, né? Então a Capricho sempre foi esse espaço aí de encontro, né? De experiência desse leitor, desse público leitor. Então a gente tem esse cenário na Capricho, até que em 2015... E aí você assumiu, em 2015, é isso? Você assume? Não, eu assumo tem mais ou menos uns 4 anos, eu cheguei faz pouco tempo nessa história, mas a gente precisou mergulhar nisso tudo para trazer a Capricho para o presente. Por quê? Porque aí em 2015 a gente deixa de ter as revistas impressas, e aí foi num momento em que muita coisa estava acontecendo ali em 2015, né? Até no texto, na carta da editora da revista impressa, eu falo sobre isso, né? Em 2015 muita coisa estava acontecendo. Ali também a gente estava ainda tentando entender como é que ia ser esse jogo entre o impresso e o online, do ponto de vista até de viabilidade financeira, de uma série de coisas, né? Esse público jovem estava massivamente no digital e o que o momento pedia era aquilo. Muitas publicações tiveram que se reinventar, ou deixaram de ser impressas, ou diminuíram a tiragem, ou diminuíram a circulação, enfim, muita coisa mudou ali em 2015. E a Capricho, então, há 10 anos era só online, mas continuava sendo esse espaço que foi construído para o público jovem, né? Desde aí, principalmente dos anos 80 até hoje, né? Antes a Capricho era muito direcionada mais ao público feminino, de modo geral, que estava chegando no mercado de trabalho e que construiu muito um ideal de mulher da época, né? Aí chegando ali nos anos 80, a gente tem essa virada para o público jovem, com a Mônica Figueiredo como diretora de redação. E aí toda essa ascensão com a chegada da internet, essa estruturação da Capricho em conexão com os influenciadores, com os youtubers, com quem estava ali conversando de fato com essa galera que estava começando a consumir esse veículo, né, de outras formas, para além da revista. Mas aí a gente, hoje, até em conversas internas, né, na empresa, quando eu entrei, a gente fez toda essa pesquisa de toda essa história que eu tô contando para vocês. Por quê? Porque essa provocação que eu falei lá no começo chegou para mim assim, ó.
a gente precisa mudar a Capricho. A gente precisa conectar a Capricho com esse público jovem, a gente precisa fazer alguma coisa, esse cor-de-rosa, será que está funcionando? Esse posicionamento editorial, enfim, a gente está sentindo que a gente precisa mexer em alguma coisa. Num movimento de modernização, eu imagino. Exato, num movimento de modernização, de revigorar entender... a publicação. Isso, e de entender como é que a gente podia falar de uma forma mais direta e ativa com esse público que ainda está tão cativo nas redes sociais e em outros espaços também, que a gente precisava ter um pouco mais de participação. E aí eu chego com essa provocação, né? E aí um dos pontos que acho que provocou mais a gente foi a questão das cores que eram utilizadas no editorial da Capricho, né? Então teve um momento que a gente precisou pensar sobre a utilização do cor-de-rosa. Então, será que o cor-de-rosa realmente hoje passa o que é a Capricho, né? Será que as pessoas ainda têm conexão? Sabem que a Capricho fala de política hoje? Sabe que a Capricho fala de temas importantes e de temas que estão muito relacionados com o protagonismo da juventude, do adolescente? Talvez estivesse restringindo demais, né? A cor tivesse Exato. E não exatamente comunicando de uma forma que a gente estivesse conseguindo mostrar o que a Capricho era hoje, né? O que a Capricho já era há um tempo e como ela está hoje, no presente, na vida desses adolescentes, desses jovens, né? E aí a gente fez toda uma imersão junto com o time da Capricho, o time editorial, a gente fez uma imersão com uma facilitadora que fez com que a gente chegasse num novo key visual, né, com todas as cores, num novo manual de marca, num novo posicionamento editorial. E dentro dessa imersão toda, a gente sempre se questionava do tipo... Cara, tantas revistas internacionais que são feitas para o público jovem, num outro contexto, né, de país, de mercado impresso, de tudo, elas são online, mas elas também têm a sua versão impressa. Então, como é que a gente podia fazer isso na Capricho? Então, a gente fez toda essa mudança editorial. E aí, em agosto de 2023, a gente lança o nosso manifesto novo editorial com o retorno das edições digitais da Capricho, e foi um sucesso, porque até o time mesmo brincava e falava assim, poxa gente, tanta revista aí da Abril, mesmo só online tem capa, e como é que a gente da Capricho não tem? A gente precisa ter capa, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, o pessoal deixa eu só entender, desculpa, então vocês ficaram um período com site e não mais com uma cara de edição, é isso? Não tinha mais cara de edição? Isso, a gente não tinha edição, a gente era apenas um site com as redes sociais, né, mas sendo essa plataforma ainda que tinha todo o coração da Capricho, todos os conteúdos, todo o posicionamento editorial estava ali, né, em todas as pautas que a gente fazia 100% online, em conexão com o site e com as redes sociais, mas sem uma edição digital, sem uma revista, né, para chamar de... sem uma espécie de plataforma para a gente chamar de revista, né? E aí vocês tiveram uma demanda, pelo que eu li, né, inclusive em entrevistas suas, teve uma demanda muito forte das seguidoras e seguidores, dos leitores da revista para ter o impresso, quer dizer, veio um movimento deles. Sim, quando a gente retomou as edições digitais, foi aí que a gente viu que a ideia que a gente teve, ela não estava desconectada da realidade, porque a gente se questionava muito, a gente falava assim, putz, a gente mudou tudo aqui, a gente tem um novo posicionamento editorial, a gente tem novas cores, a gente está fazendo edições mensais, em que a cada momento que a gente publica essa capa nas redes sociais, os comentários que chegam é assim... Nossa, Capricho, meu Deus, essa capa tá maravilhosa. A gente quer isso impresso. Eu queria que isso fosse um pôster. Eu preciso disso na minha parede. Eu preciso disso na minha casa. Ai, Capricho, porque preciso pegar isso na mão, preciso ter isso na mão. Exatamente, exato. E querendo ou não, o time de arte que a gente tem hoje, toda vez que a gente conseguia produzir um set de capa muito conectado, seguindo o moodboard que a gente montou, com os profissionais que a gente queria, construindo imagens, né, para criar novos imaginários para essa juventude dentro desse universo de Capricho, quando a gente olhava e falava assim, gente, isso aqui tá muito bom para ficar só no digital. A gente mesmo tinha essa percepção, sabe? Delícia. Só que é todo uma outra trabalheira, uma outra questão para que o impresso aconteça, né? Então aí demorou um tempo,
mas a gente já consolidado, né, com esse novo momento de Capricho, com as edições mensais aí, como digitais, né, mensais, comunicando esse novo momento para esse público, movimentando também as nossas redes sociais com isso para mostrar essa Capricho para as pessoas de uma maneira global, né? Tanto para os leitores quanto para quem tem interesse comercial na Capricho, tanto para o mercado de jornalismo mesmo, né? Para os nossos colegas, para mostrar que a Capricho está aí vivona e conectada e fazendo coisas muito legais. A gente viu essa demanda acontecer e aí, em agosto do ano passado, a gente senta para desenhar esse projeto. E a gente tinha a intenção de adiar um pouco essa edição, de lançar ela em 2025. Mas aí, acabou que entre conversas internas, a gente definiu, não, vamos fazer em dezembro. Vamos fazer acontecer. Mas e aí me conta como é que foi a receptividade do povo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da produção, porque também estou muito curiosa. Mas me fala, né? Acho que quem está ouvindo está querendo saber. Mas e aí? Qual foi a tiragem? Como é que o pessoal recebeu? Conta como é que foi isso. Foi uma loucura, porque depois eu vou contar mais detalhes para vocês, enfim. Mas a gente viralizou com produto impresso. Então, que delícia. Então foi uma surpresa para todo mundo, assim. Eu lembro que um dos momentos, eu acho que eu nem falei isso pro Paulo, mas um dos momentos que eu mais fiquei de fato emocionada foi quando eu chego na festa da firma em janeiro desse ano e este senhor que está aqui conosco, o diretor de redação de Quatro Rodas, vem me dar oi, me abraça e me agradece pelo movimento que a gente gerou. Porque ele falou, Andréia, o que você fez valorizou o trabalho de todo mundo aqui dentro. Com certeza. Então, muito obrigada e parabéns por tudo que está acontecendo. E aí eu falei, gente, é isso, sabe? Porque a gente não faz essas coisas pra gente. A gente faz pro público, pras pessoas. O jornalismo é um serviço, né, às pessoas. Então, a gente faz com muito carinho, com muita paixão e... É isso, a gente viralizou, a gente teve muitas pessoas procurando a revista e não achando. Eu fui pessoalmente em bancas de jornal em regiões centrais da cidade e eu escutava os jornaleiros falando assim, moça, mas por que você está me perguntando da Capricho? Já vieram 10 pessoas aqui, não sei quantas pessoas da Capricho aqui me perguntarem, mas não sei, o que tem nessa revista que as pessoas querem tanto? E aí eu ouvi ele falar isso e eu falei, moço, é que imprimiu depois de muito tempo, né, e tal, as pessoas estão curiosas. Então, mas não chegou na minha banca ainda, então... E aí eu ia em outra, e aí a pessoa me contava que a banca de jornal já tinha esgotado todas as 6 edições que ele tinha comprado e que provavelmente ele teria que recomprar na outra semana, porque a banca dele era uma região muito central, e ele viu que tinha muita gente indo lá perguntar. Então a receptividade foi muito legal e a gente conseguiu também fazer um movimento que a gente queria fazer, né? Que era fazer um encontro de gerações. Então, a gente viu um movimento de muitas pessoas jovens comprando a revista, sim, a gente pode afirmar isso. Mas a gente viu um movimento também de muitas pessoas entrando num movimento de querer sentir um conforto em comprar a Capricho, né? Porque tem uma relação com essa marca. Eu li essa revista. Exatamente. E querendo apresentar para filha, para sobrinho, para afilhado, enfim, para contar essa história junto com eles também. Então foi um momento muito emocionante. Foi muito legal. Muito legal, Paulo. E Paulo, do seu lado, você falou que a Quatro Rodas já está com uma tiragem muito legal, de 70 mil exemplares hoje, mas você também tinha comentado com a gente, inclusive esse ano vocês tiveram até um certo aumento de venda em banca, né? Quer dizer, você consegue detectar o que motivou essa elevação, se é mesmo a atratividade do material impresso que o pessoal está procurando, ou efetivamente o que seria? É difícil mensurar, né? Ainda ontem eu estava vendo lá os resultados e a gente vê que tem um crescimento que é pequeno, mas tem, e a gente parte do princípio assim, que não tem o número de bancas, não aumentou, né? Então o número de banca é o mesmo, né? Eu acho que estamos falando de banca e assinatura, né? E a assinatura cresce também assim, a pessoa tem a opção de comprar só o digital, mas eles compram o pacote completo, né?
que tem a gente. Normalmente compra o Isso. pacote completo, é Eu isso? acho que a maioria, ao contrário do que a gente imaginava, as pessoas querem os dois, eles querem ter, né? Acho que tem essa coisa do contato, de ver, né? De ver a foto estourada, é diferente, né? O suporte é maior e tal. Então, eu não tenho a mensuração, eu vejo que cresce, e quando eu falo de resultado, eu estava falando de dinheiro mesmo, não de volume, né? Não precisa, não, Então, quer dizer, o faturamento é que cresceu isso, Ah, legal. com a venda. Nossa, muito bom. Muito bom. E agora, você também comentou com a gente em conversas preliminares, Paulo, que aí a gente tem falado isso muito no Ondas, né, da retomada, a gente já ouviu de gráficos, né, de empresários gráficos falando, a retomada dos catálogos e também a retomada de produtos para a área da construção civil, né? Então, materiais que são produzidos para grandes empreendimentos, que são quase como livros, né? São materiais belíssimos que são produzidos para esses lançamentos. Falando um pouquinho agora do luxo, né? Do impresso como luxo. E você viveu uma experiência assim recentemente. Você me contou que viveu isso, não foi? Foi isso mesmo. Abril vai ter uma sede nova, né? A partir do mês que vem. E como eu moro muito longe, eu estou procurando um apartamento nas imediações, né? E aí... Coisa de paulistano, né? Então, quando veio a pandemia, eu mudei de apartamento porque eu morava num apartamento que era bom para vir dormir, né? Assim, mas para trabalhar em casa, com a família, fazer ginástica em casa, o cachorro e tal, era um apartamento pequeno. Aí eu mudei para um apartamento maior. Fiquei feliz, porque eu também consegui acumular um monte de revistas antigas. Paulo, vou te contar uma coisa. Você sabe que eu tinha da Veja, todas as revistas da Veja, os primeiros 25 anos da Veja, todos os números, eu encadernava a cada 10 números. É que chegou num volume tão grande, não dá mais agora, eu doei para uma biblioteca, mas veja assim. Não, então, eu morava numa casa, fui para um apartamento e eu tive que me desfazer de muita coisa. Então, quando eu vim para um apartamento maior, eu pude não recuperar aquelas coisas, mas acumular outras coisas. Eu ganhei uma coleção, por exemplo, tem um catálogo que chama Automobile Review, que ele tem todos os carros do mundo, ele circulava no Salão de Genebra. E eu tenho um amigo meu que ele é alemão, ele trabalhou comigo na Mercedes-Benz, fui um tempo assessor de imprensa, e ele voltou para a Suíça, ele voltou e ele me doou essa coleção. Então, e aí agora você vai mudar de novo, só que agora você está procurando outro lugar. Ainda vai sobrar mais espaço, porque eu posso deixar aqui, porque eu não posso estar dormindo aqui mais. Mas a minha experiência, depois que a gente conversou, eu tive uma outra que mostra muito essa coisa ainda falando de revista, que é o seguinte: antigamente revista tinha muitos encartes, né? E agora deu uma subida, mas semana passada, coisa de 15 dias, esse laboratório Novo Nordisk, ele fez uma ação na Veja Negócios e na Super Interessante, falando aqui da medida da cintura, como um sinal ali de saúde, né? E ele mandou aqui essa fita métrica dentro da revista, né, para a pessoa passar aqui. Olha as dobras disso. Se abraçar, você tá tudo bem, você tem saúde. Se não conseguir fechar, você precisa emagrecer. E vinha dois. Né? Só um minutinho, Paulo, para quem está ouvindo a gente no Spotify ou em qualquer plataforma só de áudio, depois dá uma olhada lá no vídeo da gente, lá no canal no YouTube, porque o Paulo está mostrando esse encarte. Sim. Você quer que eu mostre de novo, assim, mais uma vez? Pode mostrar, mostra, por favor. Não, assim, a 4 rodas mesmo sempre teve muitos... Isso aqui é uma fita métrica, né? Para você colocar na cintura, ver se você precisa emagrecer. O laboratório, ele fabrica o medicamento, né? E a 4 rodas, ela tinha uns anúncios que a gente dava gosto de ver, assim. Então, por exemplo, a Audi, né? Um que eu nunca esqueço, ela fez um que tinha velcro. Então, eu tinha um carrinho, tinha a marca do pneu, e o carro em velcro, então
ele mostrava a aderência, né? Queria simbolizar a aderência do carro na pista, né? Tinha muita coisa interessante. Agora, essa experiência foi assim, eu fui ver um apartamento que eu apaixonei, né? Assim, no Itaim, que é o metro quadrado mais caro da cidade. É lógico que eu sempre prefiro os lugares mais caros, né? Mas, enfim. Onde está a Tânia? Eu fui visitar, né, o empreendimento. decorado, isso. E aí, em dado momento, o corretor me veio com um livro, assim, né, do apartamento, assim, né, uma coisa... Gente, é um livro mesmo? O quê? Lombada quadrada? O que é isso? Aí tem Olha isso. Tem aqui os empreendimentos. Eu posso continuar mostrando, né, se o público vai ver. Pode mostrar. Não, tem, assim, as plantas, né? Assim, quando eu recebi isso aqui, foi, nossa, é sério mesmo, esse apartamento... Não foi Sério? Você vê, gente, preço que é credibilidade, meu povo. Não foi à toa que eu gostei, né? Assim, não é um apartamento qualquer. Não, mas você pode olhar com muito mais calma a planta, tá certo? Analisar. É isso aí. Mas, Andréa, voltando às revistas aqui como jornalista, né? Eu fico imaginando como é que foi a produção da revista impressa, né? Então eu nem imaginava, eu achava que no digital vocês haviam continuado a fazer edição. Então, eu acho que a diagramação foi toda nova, você já falou pra gente, então tudo novo. Como é que foi essa produção? Fala dos bastidores aí, vocês ampliaram a equipe e agora para as próximas edições vocês vão manter? Como é que fica isso? Menina, eu brinco que para ser jornalista a gente tem que ser um pouquinho maluco, sabe? Porque a gente... Eu tô no meio de 3 aqui. Então, porque é isso, assim, a gente tem algumas ideias. E aí, no meio do processo do desenvolvimento, quando a gente tem o ok para as ideias, a gente se pega pensando, meu Deus do céu, quem é que teve essa ideia? Quem é que inventou, sabe, de fazer isso? E aí eu lembro que fui eu. Você mesma que falou. Aí eu falo, gente, né, e agora? Como é que a gente resolve aí esse sim que a gente recebeu para isso, né? Então, assim, foi uma loucura, porque a gente acabou que teve muito pouco tempo, né? Até a gente conseguir, inclusive, levantar como seria esse projeto, quem seria a capa, quais seriam as matérias, como seria o projeto gráfico, porque é muito diferente trabalhar a edição digital da edição impressa. É uma experiência completamente diferente, não só para a equipe de arte, de diagramação, para o jornalista que escreve, mas também para quem está consumindo aquele conteúdo, né? Então, é diferente, a gente tem que, enfim, o ideal teria sido, por exemplo, a gente fazer um boneco antes para ver se as cores ficaram adequadas para a gráfica e etc. No digital, a gente não precisa ter essa experiência, né? A cor que está ali, pronto e acabou, na plataforma online. Então, a gente, quando teve aquela aprovação em agosto, a gente falou, bom, vamos montar esse projeto como a gente imagina que ele tem que ser. E aí, em menos de 2 meses, a gente conseguiu colocar a revista em pé. E aí, sempre com outros prazos de entrega, porque lidar com gráfica e com o tipo de papel que a gente tinha definido e etc. é uma outra dinâmica também. Então, a gente tinha que ter um deadline muito mais alinhado, não só com as nossas demandas de publicação e timing correto, como a gente faz no online, né? Para que a coisa vá bem de audiência, no sentido de a gente encontre um timing perfeito para que as pessoas tenham mais acesso a isso, né? Não adianta eu falar de alguma outra coisa no dia do show da Lady Gaga, por exemplo, porque vai estar todo mundo falando disso, né? Uhum. Mas, quando a gente imprime, é muito diferente. Então, não interessa se vai ter o show da Lady Gaga ou não. Se o prazo da gráfica é tal, vai ter que ser naquele dia, né? Então, a gente teve que lidar com essa complexidade do prazo, que foi bem desafiador, e a gente chegou a mudar o prazo umas 2 vezes. Porque a gente precisava de mais uma semana para conseguir afinar alguns dos processos. Porque é isso, a gente fez um projeto gráfico do zero, né? E a gente ainda tinha esse compromisso de
transmitir o que é essa Capricho hoje ali, né? Então, a gente hoje, quando olha para aquela revista impressa, a gente tem, quando você abre, você tem carta da editora, aí você tem 3 ilustrações feitas por artistas jovens que toparam participar disso com a gente e que transformaram em ilustrações o novo manifesto editorial da Capricho. Aí a gente tem uma série de atividades interativas para as pessoas experimentarem ali dentro da revista. E aí, por assim vai. Aí a gente tem as matérias, as outras experiências. Então, pelo ali. que eu estou entendendo, vocês pensaram na interação também do usuário, do leitor, sim, com o impresso, é isso? Sim, porque ela não é uma revista... Não só leitura. Exatamente. Essa revista foi feita para ser uma experiência e para que ela, depois de 6 meses, ainda pudesse ser consumida pelos leitores e pelas pessoas que querem estar perto, que querem ver essa Capricho nova. Então, se vocês, por exemplo, tiverem acesso à revista hoje, talvez a única coisa que esteja mais ou menos datada seja o horóscopo, que é... Não, mas que legal! E eu fico imaginando o esforço, sim, né? Como jornalista, o esforço que é fazer uma revista, né? Ser longeva, assim, 6 meses. Hoje é 5, 10 anos antigamente, né? Exatamente. É muito forte. E a próxima edição é julho agora, André? Julho, isso. A gente está no meio de alguns processos para essa edição. A gente já tem aí uma data fechada para ela chegar nas bancas, mas eu não vou falar aqui, porque vai que de novo a gente tem que mudar algum prazo, algum processo. Mas em julho, primeira quinzena de julho, ela estará nas bancas. E a gente torce para que seja o mesmo sucesso que a primeira edição foi, né? Eu acho que e vai aí, ser em maior. dezembro, espero que sim, estamos torcendo para isso, né? E tem realmente essa intenção, né? O Paulo estava trazendo muito isso dos encartes e das coisas interativas que vinham até por meio dos anúncios, né? Nas revistas antigamente. E a gente quis trazer um pouco dessa experiência muito orgânica dentro dessa edição da Capricho, para que ela pudesse de fato ser uma experiência para esse leitor de Capricho, sabe? Não só meramente uma revista. A gente gosta muito de falar que, acho que agora principalmente com a medida, né, a lei, a política pública, né, nacional da proibição, né, do celular nas escolas, especificamente dentro das salas de aulas e nos ambientes escolares, essa restrição toda, a gente ganha um pouco mais de força com o argumento que a gente já estava colocando muito dentro de tudo que a gente faz, que é leve essa revista aonde o seu celular não chega. Então, a gente quer muito que ela seja uma experiência outra, né? Porque a gente vê também que as pessoas estão muito cansadas do online, de modo geral. Cansadas da tela. O Paulo citou no texto dele, né? Essa exaustão das telas, né? Exato, e a gente vê que o público jovem também está sentindo, né? Essa exaustão. É uma galera que cresceu com a tela do celular disponível e que acredita em muita coisa que aparece ali e que precisa muitas vezes entender que fora daquilo ali existe todo um outro universo que também precisa ser explorado, né? Então, eu acho que a Capricho entra muito nessa discussão com muita responsabilidade também para conseguir fazer um convite para essa galera jovem, né? De experimentar um outro jeito de se informar, um outro jeito de se comunicar, que não vai deixar de estar no online, não vai deixar de estar nas redes sociais de maneira alguma, porque eles estão lá também, e isso faz parte também do nosso DNA, né? Estar presente onde as pessoas estão. Então, é só mais um braço nosso que a gente conseguiu fazer com que ele crescesse novamente, sabe? A edição impressa. Muito bom. E aí, aproveitando esse gancho aí, fazendo a pergunta para vocês dois, né? No caso da Capricho, você já contou bastante, mas no caso da Quatro Rodas, como é que rola a transmídia aí, né? Nas duas publicações, como é que vocês fazem essa conexão entre o impresso e o digital? Você quer começar, Paulo? Sim. Bom, eu já falei que os públicos, eles são complementares, né? Então, mais uma vez, tem o aficionado que ele lê de tudo, tem o leitor físico que gosta da revista por N situações, seja ele um aficionado, seja ele uma pessoa mais pragmática que quer trocar de carro naquele mês.
O site tem um público, as mídias sociais têm outro, né? Então é muito tranquilo isso. E a Abril, como a Andrea falou, a Abril ela quer estar presente na vida das pessoas, né? Como fornecedor de informação e entretenimento, seja lá que suporte for. O suporte é do gosto da pessoa, ela pode escolher. Mas a Abril quer então ter dar essa opção para a pessoa com o nível de qualidade, né, seja de material, seja na apuração, que foi o que fez da Abril que uma... construiu toda a credibilidade da editora e a força. Né? E o que diferencia hoje também, né, de outros geradores de conteúdo. E Paulo, onde vocês estão imprimindo a revista hoje? Não sei se é o mesmo lugar que a Capricho imprimiu também, mas onde vocês estão imprimindo? Eu imagino que seja o mesmo e torço para a Andrea saber, porque o nome da gráfica eu não sei. Você sabe, André? Sei sim, gente. Durante muito tempo, acho que vocês sabem, né? A Editora Abril teve ali a própria gráfica, enfim. Sim, conhecemos tinha todo muito. o próprio aparato ali, né? Mas enfim, mas as coisas mudaram muito dos últimos anos para cá. E hoje a gente imprime, se eu não me engano, a localização é na região metropolitana de São Paulo, numa gráfica que chama Plural. E ela, se eu não me engano, imprime grande parte das revistas da Abril. E foi com esse pessoal que a gente conversou sempre muito, e eles foram muito generosos em me mandando também os fólios, né, da primeira impressão ali, pra gente ver como que ficaria essa capa impressa. Porque diferente da experiência que o Paulo tem na Quatro Rodas, ele já tem experiência, ele já sabe como o vermelho que ele costuma colocar ali no logo da Quatro Rodas vai ficar. Eu não tinha noção nenhuma, gente. Se eu botasse aquele cor-de-rosa gigantesco, neon estourado, ia funcionar naquele papel. Então, a gente pediu encarecidamente que eles enviassem pra gente via motoboy todas as primeiras, né, impressões ali, pra gente ver como ficaria. A gente viu alguns pequenos detalhes que eles falaram, olha, pra gente aqui tá tudo certo no documento. Se vocês estão vendo alguma questão, talvez a gente tenha que colocar mais algum azul nesse cor-de-rosa para ele ficar da maneira como você quer e tal. Aí a gente assim, ai meu Deus do céu, mas não vai dar tempo, não vai ter como. Mas será que é o azul mesmo? Será que tem que adicionar o quê? O que a gente faz para esse rosa ficar igual em todas as páginas? Você não tem ideia o que era imprimir as capas. O Paulo seguramente sabe, mas o que era imprimir as capas da Abril. Para quem já cuidou disso fora da Abril, você não tem ideia do que é. Mas são capas, mas é um valor. Né? A capa de uma revista tem um valor, e como você sabe muito bem aí da Capricho, né? Dependendo de quem estava na capa, eu imagino quantas mensagens vocês recebiam. Por favor, imprime isso que eu quero ter. Não, isso exatamente. É muito delicioso, teve até petição online para imprimir uma edição específica. Os fãs da pessoa fizeram uma petição daquelas que você vai compartilhando e a pessoa vai assinando, sabe? Vamos chegar até tais assinaturas para tal edição ser impressa da Capricho. E foi de um K-idol, né? De um menino do K-pop, que é um universo também que para essa galera tem uma super relevância, né? Então, foi toda essa aventura. Deixa eu te perguntar, André, desculpa, o Paulo, pelo que eu entendi, os públicos são meio que diferentes, dependendo da plataforma. Você sente isso também na Capricho, ou você sente uma proximidade maior dos públicos? Como é que rola isso? Eu acho que na Capricho a gente tem um desafio, né, que é sempre trazer a Capricho para o presente e a conexão com o público jovem. Então, a cada geração que chega, a gente tem que aprender a trocar com ela, né, a estar na rede social que ela tá. Enfim, há 15 anos a gente não tinha TikTok, agora a gente precisa estar mais do que presente ali, presente em outras redes sociais também que eles estão consumindo, entendendo esse público. Então a Capricho tem esse desafio, assim, em relação ao público, né, assim, a cada geração que vem a gente precisa reaprender a se conectar com eles, né, a gente tá aí
massivamente tem um público que é de 13 a 18 anos, né? Esse é sempre o nosso público-alvo, mas a gente vê também. E quantos seguidores vocês têm nas redes? Você tem essa dimensão? Sim, tenho. A gente tem uma capilaridade muito grande nas redes sociais. No total, assim, contabilizando todas as redes sociais, a gente contabiliza 21 milhões de seguidores. Uau. Ai, só no Instagram. Que responsabilidade, André! Meu Deus do céu! Minha filha! É uma loucura. Gente, que loucura! E só para continuar aqui no parâmetro do impresso, e aí a tiragem de dezembro foi de quando? Se você pode revelar essa informação para gente, e se vocês pensam em manter essa tiragem na próxima aí de julho, se vocês vão aumentar, diminuir? Sim, eu acho que a gente tem um plano de manter a mesma tiragem, mas eu acho que isso ainda está em aberto, porque a demanda foi muito grande, né, em dezembro. Então, acho que isso ainda está sendo estudado, mas em dezembro, para fazer um primeiro teste, digamos assim, de como seria a performance, a gente imprimiu 10 mil revistas e a gente teve relatos assim muito impressionantes de que em alguns estados simplesmente esgotou e os jornaleiros tiveram que pedir recompra. Só que como a gente já tinha espalhado todas essas revistas e a gente não ia imprimir mais, acabou que em alguns espaços acabou ficando sem. E aí o que acontece? A gente está num movimento agora, eu não tenho um número consolidado de vendas para passar para vocês e para quem está ouvindo para a gente, por exemplo, porque a gente fez o seguinte, a gente pegou, viu onde a gente estava, né, assim, com a distribuição da revista, o que estava faltando, o que não estava, e aí a gente fez um movimento interno de chegou o momento de recolher. Vamos olhar para o número que a gente fez, mas vamos olhar para o número também que a gente ainda tem de revista circulando. Só que diferente do que a gente vai fazer quando, por exemplo, quando a Veja, que é uma revista semanal, né, tem que recolher, é muito diferente. Ela recolhe, vai para reciclagem, vai para um outro processo, porque ela está datada ali, né? Então, diferente da Capricho, a gente internamente decidiu que a gente ia pegar essas edições que a gente ainda tinha circulando e ia colocar de novo nas bancas. Então, se vocês circularem aí, inclusive quem estiver ouvindo a gente quiser ir atrás da Capricho, provavelmente vai achar. E contem pra gente. Quem achou Capricho, escrevam aí, por favor. Achei ou não achei. Coloque seus comentários. E isso também vira uma experiência, né, gente? Então, a edição também tem essa pegada de querer despertar um desejo nas pessoas, das pessoas quererem ir atrás da revista. Então, por isso também que a gente tomou essa estratégia para si de lançar 2 vezes ao ano. Porque a gente quer que as pessoas se relacionem com esse produto de uma outra maneira. Então, inclusive voltando só um pouco na questão de público, que eu acho legal comentar, com a edição impressa aconteceu um fenômeno que foi o que eu comentei, né, desse encontro de gerações. A gente viu que a gente conseguiu, com esse momento de celebração, atingir também públicos que não estão hoje com a gente, mas que foram atrás da revista por conta dessa nostalgia, por conta dessa sensação de conforto, eu comprei essa revista, meu Deus, quero ver como ela está hoje. Enfim, toda uma relação ali muito afetuosa com esse veículo de comunicação. Tudo novo, no local novo, né, Paulo? Nova Abril está se mudando agora, vai para um lugar muito chique, né? Agora, a próxima entrevista a gente tem que fazer com uma outra condição. Vai ter que ser com... vai ter que ser. Gala, vestido especial. Gente, que delícia, muito gostoso conversar com vocês, uma delícia. Mas uma experiência fantástica, né? Inclusive o contraponto exatamente do Paulo com o André, da experiência de um e de outro. Quando eu li o editorial do Paulo, gente, eu falei que esse era o crossover do ano. Não, maravilhoso, é muito bom. Eu vou colocar, se o Paulo permitir, eu coloco a página lá no site, gente, no site do Ondas, coloco nos descritivos ali do episódio, a gente pode colocar os links, vamos colocar os links todos, né, das revistas e tudo mais para vocês acompanharem. Gente, eu só tenho a agradecer, uma delícia falar sobre isso, falar sobre as revistas, né, e ver esse movimento, né, que a gente certamente vai falar mais sobre isso ao longo do ano, né, Milton, do impresso como uma experiência e do impresso que está virando um luxo, né, você fazer um evento hoje um diferencial, com
convite impresso, já é outra, o que o Paulo falou, é outra coisa. O apartamento aqui é outro, né? Puxa, diferencial, uma outra pegada, é um negócio muito legal. E muito legal ter você. E muito legal relembrar da Abril, que acho que tocou a todos nós, né? E é um Nossa, foi uma escola para tanta gente, tanta né, Milton, da indústria tantas gráfica, coisas, meu Deus do céu, revolucionário. É muito legal ver esse movimento de vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Foi muito bacana, gente. Tá bom? Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Paulo. Obrigada, Andréia. Eu também agradeço muito. Foi um prazer conversar com vocês, falar desse assunto que tanto eu gosto. E obrigado pelo convite e pode contar conosco aí quando eu precisar. É isso, Obrigada. gente. Eu agradeço também. É sempre muito gostoso falar dessa aventura trabalheira, desafiadora que tem sido esses anos na Capricho, mas que a gente gosta muito e que a gente pode ver que a gente, estando nesses espaços com vocês, a gente consegue entender a relevância do que a gente tem feito, né, aqui internamente, não só para o jornalismo, para nós como profissionais, mas para as pessoas também. Então, estamos super aqui disponíveis e à disposição para o que vocês precisarem. E é isso, muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Obrigada, gente. E você, ouvinte, você seguidor, você seguidora, não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar, comentar nos posts que a gente vai tá fazendo de lançamento, nos recortes. Pode mandar e-mails, e-mails, exato. Ondas impressas, podcast@gmail.com. É isso aí, manda pra gente. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Esperamos vocês. Um beijo enorme. Beijo, Hamilton. Bom, pra você também, Tânia. Abração. Tchau. Tchau, tchau.